Olá, eu sou o Leonardo. Vamos iniciar agora mais uma resolução de questões de conhecimentos pedagógicos, hoje da banca VUNESP. Então, se você quer entender um pouco mais do estilo de questões dessa banca, você que está estudando para o seu concurso aí da área da educação, eu te convido a vir comigo até o final desse vídeo, que a gente vai resolver algumas questões aqui e falar um pouquinho também mais aprofundadamente, né? Não só responder as questões, mas também colocar aqui as fontes, né, de onde foram extraídas essas questões e discutir um pouco os assuntos que vão estar permeando aqui o nosso treinamento para questões de conhecimentos pedagógicos. Então vamos começar. Primeiramente temos aqui uma questão da VUNESP, prova para professor da Prefeitura de Peruíbe, em São Paulo, de 2023. Está bem atualizada essa. Então a questão vai dizer o seguinte: considere as seguintes definições. A inclusão diz respeito a todos os grupos vulneráveis à exclusão. A inclusão é uma resposta a exclusões disciplinares. A inclusão se refere à deficiência e à necessidade de educação especial. O Ainscoe 2009. Aqui a gente teve um errinho da banca que colocaram um A ali no final. A partir dessas definições de inclusão, Ainscoe 2009 pretende demonstrar que, letra A, as sociedades que ainda defendem a inclusão como resposta a exclusões disciplinares têm visão restritiva sobre o tema. Letra B, os países do Ocidente defendem a inclusão como respeito a todos os grupos, ainda que não vulneráveis. Letra C, o melhor modo de definir inclusão no século XXI é promover a educação escolar pública para os que dela necessitam. Letra D, os grupos diferentes, em contextos diferentes, pensam a inclusão de forma diversa. Letra E, os países desenvolvidos não compreendem mais a inclusão como necessidade de educação especial. Vou dar aí alguns segundos para você reler a questão. Caso também queira, pode pausar o vídeo e logo depois eu venho com o gabarito dessa questão. Vou dar um tempinho para vocês. Bom, as provas da VUNESP, como elas têm 5 alternativas de resposta, algumas questões elas dão um pouquinho mais de trabalho nessa questão da leitura e da interpretação. Mas essa questão que a gente separou aqui, essa primeira questão, ela, para quem conseguiu ter acesso a esse texto, né, desse teórico que a gente está falando aqui, ela é uma questão considerada média, é uma questão muito mais de interpretação do que foi estudado e na sua preparação para a prova. Então, sobre essa questão, o gabarito dessa questão, no caso, é a letra D. Por quê? Porque o Ainscoe ele vai concordar com essa definição, afirmando que a inclusão pode ser compreendida de diversas maneiras, não havendo ali uma perspectiva única e aplicável em todas as escolas ou países. O que ele está dizendo com isso? Que a gente não vai conseguir uniformizar essa questão da inclusão, né, de maneira global. A gente tem que pensar o contexto específico daquele espaço escolar, né, o contexto cultural da sociedade daquele país, e a partir disso a gente vai estruturar de maneira mais apropriada essa inclusão dos alunos que necessitem de inclusão. Então, resposta letra D. Os grupos diferentes, em contextos diferentes, pensam a inclusão de forma diversa, vai seguir aqui as orientações do nosso teórico especialista em inclusão. Beleza? Então vamos seguindo. Aqui temos a questão também da Prefeitura de Peruíbe de 2023, questão número 23, que vai dizer o seguinte: de acordo com Barbosa e Orne, 2008, historicamente, os projetos foram construídos com o intuito de inovar e de quebrar a apatia da escola tradicional. Por que voltar a falar em projetos? Para as autoras, atualmente, aponta-se uma urgente necessidade de: letra A, ampliação dos modos de memorizar os conteúdos escolares. Letra B, modificação da estruturação e organização da vida escolar. Letra C, diversificação das técnicas e dos métodos de aprendizagem. Letra D, transmissão de conhecimentos mais lúdicos. E letra E, definição dos interesses de estudo pelos educadores.
Vou dar um tempinho para você pausar esse vídeo, ler novamente a questão caso seja necessário e a gente vem logo em seguida com o gabarito. Essa questão é considerada uma questão fácil. A gente precisa fazer uma análise aqui e logo de cara a gente já vê que já tem umas coisas meio estranhas aqui, pelo menos no que diz respeito à educação atual, que é essa questão de memorização de conteúdos escolares, né? Isso está muito lembrando uma escola mais tradicional do passado. Então, logo de cara, a gente já eliminaria essa letra A. Sobre a modificação da estruturação e organização da vida escolar, aí sim, a gente está falando de uma modificação da estruturação e organização da vida escolar que a escola que trabalha com projetos pedagógicos, né, escola que tem essa chamada pedagogia por projetos, ela vai defender exatamente isso, mudar essa estrutura arraigada e tentar inovar o ensino. Então, a resposta para essa questão já é a letra B mesmo. A gente vai ver aqui o gabarito com a explicação. A gente percebe que inovar o ensino por meio desses projetos pedagógicos é essencial para a gente promover uma educação mais engajadora, uma educação mais relevante, mais contextualizada com os estudantes. Então, essa abordagem ela permite a integração de conhecimentos teóricos com a prática. E ela também vai incentivar a participação ativa dos estudantes na construção do próprio aprendizado. Então, ao adotar esses projetos, os educadores eles podem criar ambientes de aprendizagem que estimulam a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas, preparando esses alunos para enfrentar os desafios do mundo real e também desenvolvendo habilidades essenciais para o século XXI, né, como a colaboração, a própria questão da comunicação, do trabalho em equipe que a gente preza tanto na educação. E aqui eu coloquei a própria citação das autoras que foram cobradas lá para você ver que ela está falando exatamente isso. Então a resposta, letra B, modificação da estruturação e organização da vida escolar. Seguindo, temos aqui uma questão também de conhecimentos pedagógicos. Geralmente, nas provas dessa banca, eles, nos editais, né, a gente percebe que tem diversas referências, onde eles buscam e estruturam essas questões. Então, é fundamental, na hora que você estiver estudando, fazendo os fichamentos dos textos e revendo, analisando mesmo cada um deles, para que você consiga responder as questões da sua prova de maneira mais assertiva, que você tenha em mente que a gente está falando aqui de conhecimentos teóricos que vêm de algum tempo e que estão aí em evidência no momento, né? A gente sabe que as ciências humanas elas tendem a mudar a cada 20 anos, mais ou menos, mas a gente está falando, então, do meio acadêmico. Então, é necessário que você leia o texto com muita atenção para conseguir responder as perguntas, porque a gente percebe aqui, até agora, as questões que a gente resolveu, todas elas têm referências aqui dos autores. Então, não é apenas um conceito, né? Eles estão falando do conceito e estão dando nomes para esses autores, que são autores mais contemporâneos. Então, vamos lá. Questão 25. A proposta da sala de aula invertida surge em um momento de disseminação das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TICs ou TEDx, né, que eles chamam. Nessa abordagem, segundo José Valente, em Batic e Moran, 2018, a sala de aula torna-se, letra A, o espaço para receber os conteúdos e as instruções, letra B, um ambiente virtual de aprendizagem, letra C, um espaço tradicional e dispensável, letra D, o local para socializações primária e secundária, e letra E, o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados. Vou dar um tempinho para você escolher a sua alternativa e a gente continua com a análise dessa questão. É interessante você pausar esse vídeo para conseguir ler, né? Eu estou fazendo leitura com vocês, mas é interessante você pausar e tentar responder
para que você consiga entender mesmo o que está sendo pedido na questão, quais são as alternativas, que vai ser mais interessante para o seu aproveitamento desse conteúdo. Bom, essa questão, pessoal, é uma questão considerada fácil. Por quê? Essa questão mesmo, né, não é muito recomendado falar isso, mas assim, sei lá, se tinha muito conteúdo no edital, deixou de estudar essa parte. Aqui, por eliminação, a gente consegue responder essa pergunta, porque vamos analisar aqui as questões, as alternativas. Letra A, o espaço para receber os conteúdos e as instruções. Bom, se a gente está falando aqui de sala de aula invertida, então não pode ser o que a gente conhece como sala de aula clássica. Isso aqui, um espaço para receber os conteúdos e as instruções, está muito ligado a essa questão de uma educação mais tradicional. Então a gente já eliminaria logo de cara essa letra A. Letra B, um ambiente virtual de aprendizagem. Aí aqui eles têm essa pegadinha, porque como a gente falou aqui de tecnologias digitais de informação e comunicação, aí os desavisados, justamente os que não conseguiram estudar o texto, eles vão direto nessa, porque vai pensar, realmente está falando ali de comunicação, tecnologia digital, ambiente virtual de aprendizagem. Não, não é um ambiente virtual de aprendizagem. Na letra C, um espaço tradicional e dispensável? Não, não é um espaço tradicional, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de questões necessárias para uma melhor aprendizagem aí dos estudantes, né? Uma abordagem diferente. Então, não. Letra D, o local para socializações primária e secundária. Bom, a gente pode socializar no ambiente virtual? Podemos, mas nesse caso, essa questão da socialização primária e secundária não se aplica ali porque ele está falando justamente de uma sala de aula invertida. Então, a sala de aula ela vai se tornar um local para socializações primária e secundária, acho que não só para socialização. Né? E temos a letra E, o lugar de trabalhar os conteúdos já estudados. Opa, encaixou mais com uma sala de aula invertida, né? Ou seja, você já chega para trabalhar conteúdos já estudados. É uma técnica muito utilizada nos cursos de pós-graduação, onde você já chega com conteúdos estudados e você vai discutir e socializar, sim, né? Depois desses conteúdos, mas você já estudou eles previamente. Então, o gabarito dessa questão é a letra E. É só analisar direitinho que a gente consegue compreender, né? Essa questão ela é considerada bem fácil, justamente por isso tem essa pegadinha aqui que eu disse para vocês, mas não é nada muito, né, que vai atrapalhar muito aí na hora de resolver. E uma coisa importante para a gente falar sobre essa questão da sala de aula invertida é que quando a gente transfere a exposição desses conteúdos para fora da sala de aula, seja por meio de vídeos, de leituras ou de qualquer outro recurso que você possa utilizar, os estudantes eles vão ter a oportunidade de revisar e absorver o material no próprio ritmo deles. Às vezes ele tem ali algum problema com ruídos na sala de aula, né? Então, essa questão de poder absorver esse material, estudá-lo no próprio ritmo antes dessas atividades presenciais, vai permitir que o tempo em sala de aula vai ser dedicado a discussões, né? E vai ser otimizado, né, essas atividades práticas, esclarecimento de dúvidas, essa compreensão mais profunda e significativa dos temas que forem abordados, eles são muito interessantes nessa abordagem, porque essa abordagem da sala de aula invertida ela vai estimular a autonomia dos alunos. E a gente percebe que existe um movimento que preza muito por essa autonomia, mas que na prática a gente percebe que existe uma dependência muito grande. Então, a partir do momento que você utiliza esse tipo de abordagem, você vai conseguir também transferir, né, essa autonomia para o estudante. Obviamente que são processos de maturação, né? O estudante ele vai criando essa autonomia aos poucos, mas é uma abordagem interessante aí para a nossa educação nacional. Beleza? Então, resposta letra E. Temos aqui a questão número 30, que vai dizer o seguinte. Ao tratar da formação docente, Antônio Nóvoa, 2009, indaga: o que será necessário
necessário fazer para materializar na prática o consenso que se vem elaborando em torno da aprendizagem docente e do desenvolvimento profissional? O autor responde afirmando que a primeira medida é: letra A, criar e difundir práticas discursivas em educação comparada. Letra B, tornar o professor um profissional mais produtivo e eficiente. Letra C, passar a formação de professores para dentro da profissão. Letra D, usar conceitos-chave para os problemas da profissão docente. E letra E, treinar e capacitar os professores mais inexperientes. Vou dar um tempinho, pode pausar o vídeo, tentar responder e logo depois eu trago o gabarito para vocês. Bom, essa questão ela é uma questão que, se você não tivesse lido o texto, você teria alguma dificuldade para resolvê-la. Por quê? Porque o Antônio Nóvoa, ele é reconhecido, né, nessa parte de formação docente, ele é português, e ele vai falar muito dessa questão da profissão professor, né, dessa questão de ter um reconhecimento social dessa profissão. Ele enfatiza bastante isso nos estudos dele. E aqui, se você não leu o texto, ia ficar difícil porque eles estão perguntando qual é a primeira medida. Então é uma coisa muito específica que você teria que realmente ter lido esse texto para tentar se lembrar qual era a primeira medida. Mas, de qualquer maneira, se você já conhece o autor, talvez você conseguisse por eliminação. Vamos lá. Letra A. Criar e difundir práticas discursivas em educação comparada. Não vem muito ao caso, porque a gente está falando, nesse momento, da formação docente, né? E a finalidade da educação comparada é o estudo das inter-relações que têm lugar entre a educação e a sociedade, né? Então, não seria essa resposta. Letra B. Tornar o professor um profissional mais produtivo e eficiente. Geralmente o professor já espera-se que ele seja um profissional produtivo e eficiente. Então, não, ia ser muito óbvio, né? Letra C. Passar a formação de professores para dentro da profissão. Interessante. Letra D. Usar conceitos-chave para os problemas da profissão docente. Adianta, será só usar conceitos-chave? Não sei. E letra E. Treinar e capacitar os professores mais inexperientes. Isso também já é feito, né? Essa questão de treinar, ela é até meio controversa. A gente fala muito mais de formar, né? De formação continuada, formação inicial. Não, então não seria treinar. Então a gente vai ficar com a letra C, passar a formação de professores para dentro da profissão. Aí eu separei aqui a citação dele, para que você possa conferir aí essa primeira medida. E a gente pode, a partir desses pensamentos do Antônio Nóvoa, a gente pode pensar que essa renovação na formação dos professores, ela é essencial para acompanhar as mudanças que a gente acompanha na sociedade, nas tecnologias, nas demandas educacionais contemporâneas. Então, essa atualização constante dos métodos de ensino, a incorporação dessas novas tecnologias que a gente fala muito, né, essas novas tecnologias educacionais, e a promoção de uma abordagem mais centrada no aluno são aspectos-chave que renovam essa formação docente. Então, além disso, eu disse para vocês no início, na hora que a gente estava falando sobre o Nóvoa, ele vai falar muito sobre essa questão da profissão professor, dessa questão do reconhecimento social. Então, ele vai dizer que é preciso passar a formação de professores para dentro da profissão, igual está aqui na letra C. Igual está aqui na letra C, ó, passar a formação de professores para dentro da profissão, beleza? E ele vai dizer que, ao recorrer a essa expressão, ele quer sublinhar a necessidade dos professores terem um lugar predominante na formação dos seus colegas. Não haverá nenhuma mudança significativa se a comunidade dos formadores de professores e a comunidade dos professores não se tornarem mais permeáveis e imbricadas. Então ele aponta aí para uma dificuldade que muitas vezes existe, seja nos processos formativos ou de autoformação, que existem também, é que existe uma resistência muito grande por parte dos docentes de mudar algo já consolidado. Muitas vezes docentes que já estão há muitos anos atuando, que tem essa dificuldade.
Então ele vai criticar essa dificuldade de se permear ali esses professores formadores por outros professores, né? Então, a letra C é a resposta correta dessa questão. Vamos seguir, a gente tem agora uma questão também, uma prova para professor da Prefeitura de Rio Claro. Essa é uma questão mais antiga, de 2016, mas você vai perceber que ela mantém ainda esse estilo da Banca VUNESP, né? São 5 alternativas, autores, aqui eles não colocaram a referência completa, não tem o ano, mas a gente tem os nomes dos autores. Então a questão 20 ela diz o seguinte: segundo Teberoski e Colomer, a partir da perspectiva construtivista, a diferença fundamental já não se situava entre aprendizagens prévias ou pré-requisitos, mas entre as aprendizagens convencionais ou normativas e as aprendizagens não convencionais ou não normativas. A perspectiva construtivista, segundo as autoras, é importante por considerar que, se não tiver entendido, leia novamente o enunciado. É um enunciado um pouco mais longo e é preciso, né, ver aqui o que eles estão cobrando na questão. Letra A. A alfabetização inicial é um processo abstrato que ocorre em contexto familiar determinado. Letra B. Os contextos culturais não influenciam no tipo de prática de alfabetização inicial da criança. Letra C. O pré-leitor diferencia-se do leitor por meio de um limite claro observado entre os dois, bem como o pré-escritor do escritor. Letra D. A escrita, a leitura e a linguagem oral não se desenvolvem separadamente, mas atuam de maneira interdependente desde a mais tenra idade. E letra E. A existência de momentos, um antes e outro depois da verdadeira aprendizagem de alfabetização e letramento, pode ser comprovada. Então aqui a gente percebe, como disse para vocês, temos aqui o nome dos autores, você vai precisar ter lido esse texto para responder essa questão, porque ela é muito específica. Por eliminação seria difícil fazer essa questão, mas ela é considerada média, não é considerada também uma questão difícil não. Dá alguns instantes para você pausar o vídeo, tentar responder e logo depois falamos do gabarito dessa questão. Bom, depois de fazer a leitura mais de uma vez dessa questão, espero que vocês tenham assinalado a alternativa correta, que nesse caso seria a letra D. A perspectiva construtivista, segundo as autoras, é importante por considerar que a escrita, a leitura e a linguagem oral não se desenvolvem separadamente, mas atuam de maneira interdependente desde a mais tenra idade. Então, coloquei aqui um pouquinho sobre a citação das autoras, né, sobre essa questão construtivista. E é importante, né, para responder essa questão, entender sobre o construtivismo, né, principalmente nessa questão dos próprios autores, né, que são aí atribuídos o construtivismo e que desenvolveram essa abordagem. E, né, em primeiro lugar, o construtivismo ele vai enfatizar que o conhecimento é construído ativamente pelo aprendiz, por meio de interações com o ambiente e com os outros, entre aí também o Vygotsky, e isso vai explicar que a aprendizagem é um processo individual e social, influenciado pela experiência e também pelo contexto cultural. Além disso, a teoria construtivista ela vai reconhecer a importância do erro como parte integrante do processo de aprendizagem, porque o erro vai incentivar a reflexão e a resolução de problemas como meios de construção do conhecimento. E, pessoal, um outro aspecto que é fundamental no construtivismo é a ênfase na autonomia e na responsabilidade do aprendiz em sua própria educação, né? Então, isso vai promover uma busca ativa pelo entendimento e a construção de significados pessoais. Então, a teoria construtivista ela vai ressaltar a importância do papel do aluno, mais uma vez, como protagonista, mais uma vez. A gente percebe que esse movimento ele é muito abordado e muito
muito frequente nas questões de concursos públicos. Então, são autores muito importantes, né? O Piaget, o Vygotsky, que são autores que realmente são figurinhas carimbadas aí nas diversas provas de todas as bancas de concursos públicos, principalmente nessa questão, falando dessa questão de autonomia, de ambiente, interação, né, entre os atores ali no processo de ensino-aprendizagem, e a gente vai perceber que são realmente recorrentes essas questões que estão ligadas à parte do construtivismo, que eles utilizaram outras autoras, mas que estão alinhadas a esse pensamento construtivista. Seguindo, temos aqui uma outra questão também de 2016, da Prefeitura de Rio Claro. Aqui é uma questão mais de legislação, mas ela também perpassa um pouco de conhecimentos pedagógicos. Por quê? Porque a gente vai falar de uma situação hipotética e obviamente que a gente está falando da LDB, mas eles nem citam aqui, né? A banca geralmente ela coloca só o número da lei, mas a gente está falando da LDB, e a gente vai utilizar a legislação para responder essa questão aqui hipotética. Então vamos lá, questão 28. A mãe de um aluno do ensino fundamental solicita ao professor de educação física que seu filho seja dispensado das aulas, argumentando que ele não tem nenhuma aptidão para a prática de esportes. Tendo como base a Lei Federal 9.394 de 96, o professor responderá à mãe que: letra A. Seu pedido deverá ser encaminhado à direção da escola, a quem cabe decidir sobre a dispensa das atividades. Letra B. A educação física faz parte da proposta pedagógica da escola e é um componente curricular obrigatório. Letra C. O aluno deverá, no horário da educação física, desenvolver atividades de estudo na sala de aula. Letra D. O aluno poderá ser dispensado das aulas de educação física, uma vez que a disciplina não é obrigatória. Letra E. Ele deverá apresentar um atestado médico para que ele possa dispensar o filho das atividades de educação física. Então vamos ler aí novamente, vou dar um tempinho, pause esse vídeo, tente responder e logo após eu volto com o gabarito. Bom, aqui essa questão ela é muito específica sobre a legislação. Então, se você acompanha as alterações, né, as novas redações da Lei de Diretrizes e Bases, você não ia ter muita dificuldade para responder, não, principalmente se você já trabalha numa escola. Mas a gente sabe que é bom a gente rever, né, também a lei, porque ela vai respaldar aqui a resposta que, nesse caso, o professor daria para essa mãe. Então, pensando a LDB, aqui não tem subjetividade, né? É uma questão bem objetiva, porque a gente está falando de legislação educacional. Então, é ou não é? Nesse caso, no caso específico da questão que a gente está apresentando aqui, a resposta seria a letra B. A educação física faz parte da proposta pedagógica da escola e é um conteúdo curricular obrigatório. Obviamente que a gente tem alguns perfis que são que podem, né, ter essas aulas de educação física facultativa, mas segundo aqui a legislação, coloquei aqui para vocês, ó, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que... Aí aqui, ó, a gente tem algumas questões que é importante a gente ressaltar. Porque se essa questão tivesse falando sobre alguma dessas condições, realmente o aluno poderia ser dispensado da disciplina. Mas não é o caso. Lá no caso, a mãe simplesmente ela disse que o aluno não tinha aptidão por não gostar. Então, aí não vem ao caso. Então, aqui, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Pode ser facultativa. Maior de 30 anos de idade. Também pode ser facultativa. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Também. Que tenha prole, né? Que tenha filho.
Então, a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno nos casos acima. Então, não é o caso da nossa questão, porque a mãe simplesmente disse que o aluno não tinha aptidão para a prática de esportes. Então, aqui no caso, seria o gabarito. Letra B, a educação física faz parte da proposta pedagógica da escola e é um componente curricular obrigatório. Bom, esperamos que vocês tenham aproveitado essa resolução de questões da banca VUNESP. Deixa aqui nos comentários para a gente se você aproveitou esse vídeo, o que você espera mais sobre questões de concursos aqui no nosso canal, que vamos ler todos os comentários, tá bom? Eu espero vocês então nos nossos próximos vídeos aqui no canal Literatos Capital. Bons estudos, boas provas para quem vai fazer prova e a gente se vê aqui. Até mais.